Ai, a tão almejada passabilidade e todos os perigos que isso traz para a transgeneridade como um todo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre passabilidade trans. E esse é um assunto que permeia muito os meios trans, que permeia muitos grupos de pessoas trans. É um assunto que está sempre em voga dentro da nossa comunidade e eu não sei se um dia deixará de estar em voga. Mas se você não sabe o que isso quer dizer, eu te explico como sempre. Passabilidade é quando uma pessoa trans, ela se passa como pessoa cis. Não quer dizer que ela finge que é uma pessoa cis, tá, gente? Não é isso. Mas é quando as pessoas na rua não percebem que ela é trans. Quando as pessoas que a veem de imediato assim não associam ela diretamente como uma pessoa trans. Então é quando a pessoa trans se passa por cis. Isso faz com que a passabilidade seja a coisa mais almejada pela maioria das pessoas trans. Não tem como a gente ser hipócrita e falar que não, porque de fato é sim. A maioria das pessoas trans busca uma passabilidade. Isso por uma série de fatores, desde simplesmente algo estético, né? Ela quer ter uma estética ali e tudo, e outro pelo motivo de segurança, porque quando você é uma pessoa passável, você sofre muito menos problemas na sua vida do que quando você não é passável. Lembrando que passabilidade não necessariamente tem a ver com uma beleza, tá, gente? Não necessariamente tem a ver com o que é considerado belo na sociedade, mas sim na pessoa não parecer que é trans. E aí a gente entra numa questão. O que é parecer ser trans? Né? O que é que faz com que uma pessoa esteja tão evidente que ela seja uma pessoa trans? É a altura dela? Não, uma mulher trans. Vamos aqui para o campo das mulheres. Uma mulher trans que é alta, isso faz com que ela não tenha passabilidade? Porque eu consigo aqui pensar em várias supermodelos que são extremamente altas e são cisgênero. E tem até algumas atrizes que são mulheres cisgênero que são bastante altas, como a Gwendolyn, que fez a Brienne de Tarth em Game of Thrones, ou mesmo a Sophie Turner, né, que fez a Sansa Stark em Game of Thrones também, que também fez a Jean Grey naqueles filmes dos X-Men que não deu tão certo assim. Apesar de que eu pessoalmente gosto daqueles filmes, né, mas convenhamos que não deu muito certo. Mas então, ser uma mulher alta não é algo exclusivamente dentro das mulheres trans, né? Então, qual seria a próxima coisa? Ter barba? Porque também eu consigo pensar em muitas mulheres cisgênero que têm pelos faciais, né? Tanto que é comum que mulheres cisgênero fiquem ali com a pinça tirando os pelos, ou que passem mesmo lâmina no rosto, né? Ou que façam laser no rosto. E eu sei, né? A maioria das mulheres cisgênero que tem barba, que tem pelos faciais, são poucos pelos em comparação com mulheres trans costumam ter, né? Mas a gente também tem mulheres cisgênero que têm muitos pelos faciais. A gente tem muitas delas. Tanto que não é incomum a gente ver mulheres cisgênero que, inclusive, na maquiagem fica um pouco esverdeado o bolso delas por causa de pelos faciais. Então, qual seria a outra coisa? Uma massa muscular muito elevada? Bom, gente, isso também tem muitas mulheres cisgênero que são bastante musculosas, né? Bastante musculosas mesmo, ainda mais quando a gente vai falar das que são esportistas. Então, você percebe que tudo que eu tô aqui falando, né, todas as características que eu tô colocando aqui como aquelas características que fazem uma pessoa trans não ser passável, são características que muitas mulheres cisgênero também têm. Inclusive, né, quando a gente tava ali alguns anos atrás e tinha as paniquetes, né, no programa do Pânico, que é um programa horrendo, horrendo. Infelizmente ele ainda existe, né, tem na rádio e tudo. Ai, nojento aquele programa. Mas nesse programa a gente tinha as paniquetes. E as paniquetes, elas eram mulheres que elas eram cisgênero, né? Não sei se já teve alguma mulher trans que fosse paniquete, mas elas eram cisgênero. E elas tinham uma estética que elas eram musculosas, né? Elas tinham bastante músculo. O rosto delas em si não era um rosto dito tão delicado, tão feminino, vamos assim dizer. Inclusive, muitas delas tinham a voz um pouco mais grave mesmo, porque muitas usavam testosterona para poder conseguir mais massa muscular na academia. Então, elas tinham uma estética que não era tão cisgênero assim.
Inclusive, muitas vezes as pessoas, para ofendê-las, falavam que elas pareciam travestis, né? Isso acontecia constantemente. Nicole Bauss que o diga. E essas mulheres cisgênero algumas vezes já sofreram transfobia, mesmo elas não sendo trans, porque elas já sofreram alguns ataques, né, por causa dessa aparência delas não condizer tanto com o que é esperado de mulheres cisgênero. Mas ainda assim, mesmo quando a estética transgênero é usada pelas pessoas cisgênero, mesmo quando a nossa aparência vira uma estética de moda, vira uma referência, ainda assim as pessoas trans buscam ter uma passabilidade, ainda assim a gente fica nessa busca incessante por uma passabilidade. É algo muito comum na nossa comunidade, muito comum mesmo. Isso acontece geralmente por uma questão de segurança. Porque se você tá andando na rua e as pessoas não percebem que você é trans, as chances de alguém jogar uma pedra em você, por exemplo, te xingarem ou não deixarem você acessar um banheiro público condizente com seu gênero diminuem. Eu, por exemplo, sou uma mulher trans passável e eu nunca sofri nada na rua, assim, de pessoas me xingarem ou de jogarem alguma coisa em mim ou de tentarem me impedir de acessar um banheiro público. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu tenho passabilidade. Quando as pessoas me veem na rua, elas não veem uma mulher trans na mente delas. Elas veem apenas uma mulher como outra qualquer. Elas não acabam já tendo essa leitura minha, né, de que eu sou uma mulher trans. E isso torna a minha vida menos difícil. Eu não vou ser hipócrita e dizer que não, porque realmente isso torna a minha vida menos difícil. Mas isso não faz com que eu seja mais trans do que outras mulheres trans que não têm passabilidade, porque não é assim que as coisas funcionam. E o problema da passabilidade dentro da comunidade trans acontece quando essa linha se cruza e quando algumas pessoas trans passam a considerar como a verdadeira trans apenas aquela que tem a passabilidade. E o mesmo vale para os homens trans, né? Porque também às vezes acontece de pessoas trans veem como homem trans apenas aquele ali que tem passabilidade, né? Aquele que é tipo o Popovaz, né? O namorado do Pedro HMC do Põe na Roda. Né? Se não for um homem trans peludo, barbudo e com cara de homem, entre aspas, aí não é um homem trans de verdade, é uma lésbica. Ou se é uma mulher trans que não tem o cabelo comprido, não tem peito, não tem bunda e, sei lá, não tem um rosto dito feminino, bem entre aspas também, essa mulher trans não seria uma mulher trans de verdade. A gente infelizmente vê isso acontecendo muito dentro das nossas comunidades, muito mesmo. Tanto que por vezes, quando existe alguma desavença entre pessoas trans, né, principalmente entre mulheres trans, não é incomum a gente ver uma atacar a não passabilidade da outra, né? A gente vê uma, por exemplo, mandar a outra ir fazer a barba. Inclusive, a gente já viu acontecendo esse ano, né, com uma criadora de conteúdo trans falando de uma outra criadora de conteúdo trans, que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, enfim, você pode ver clicando aqui em cima. Não são só pessoas trans que cobram uma passabilidade de pessoas trans. A gente vê isso acontecendo muito também dentro das pessoas cisgênero, né? Muitas vezes as pessoas cisgênero acham que uma mulher trans, para ela ser uma mulher trans, ela precisa, por exemplo, colocar silicone, ela precisa fazer a cirurgia de redesignação sexual, ela precisa fazer inúmeras coisas para ela ficar o mais próxima da aparência de uma mulher cisgênero possível, né? Porque parece que o nosso padrão estético é o padrão estético da mulher cisgênero. Isso é empurrado pra gente tanto dentro da nossa comunidade quanto de fora da nossa comunidade. Mas isso não tá certo. Não é legal isso acontecer. Primeiro porque não é legal a gente ter padrões estéticos vigentes, e eu sei que isso pode soar um pouco hipócrita comigo falando isso pra vocês, porque em muitos aspectos eu tô dentro desses padrões, padrões de beleza vigentes da nossa sociedade, nesses padrões estéticos, mas de fato não é porque eu tô dentro desses padrões que eu acho que esses padrões devam continuar existindo, porque não devem. Só que também é complicado porque sempre vai ter algum padrão existindo na nossa sociedade, né? Isso sempre vai acontecer. Já teve épocas que o padrão de beleza era ser gorda, né? Na época da Idade Média, né? Era a mulher ter pelo menos algumas gorduras, né? Não necessariamente ser gorda, mas ter algumas gorduras e tudo. Então, sempre a gente vai ter um padrão estético vigente na nossa sociedade que vai conversar com o que
a sociedade está vendo ali como sendo o mais difícil de ser alcançado. Porque tem isso no padrão estético, né? Ele sempre é difícil de ser alcançado, e mesmo quem está dentro do padrão estético nunca está totalmente dentro do padrão estético. Porque muitas vezes esse padrão estético, principalmente hoje em dia, é feito por parte de muitas manipulações em fotos do Instagram ou de revistas. Ai, malditos filtros, né? Malditos filtros. E se os padrões estéticos da sociedade já atingem muito mulheres cisgênero, com a gente que somos mulheres trans, isso é muito pior, porque além da gente ser cobrada de ser bonita, né, de estar dentro do que é considerado socialmente bonito, a gente também tem que parecer uma mulher cisgênero, a gente tem que ter todas as características de uma mulher cisgênero, porque senão a gente não vai ser benquista. A gente pode até ser muito bonita, mas se for uma beleza trans, não é uma beleza considerada boa para muitas pessoas, né? Não é uma beleza que é pregada como boa. A gente é constantemente cobrada essa passabilidade. E isso traz muitos prejuízos pra gente. Primeiro, né, individualmente traz os prejuízos de saúde mental, porque a saúde mental de uma pessoa trans que não está dentro desses padrões de passabilidade, ela pode ser muito afetada, né? Se a pessoa ela não tiver um preparo muito grande, ela pode ter crises depressivas muito intensas, ela pode ter episódios de fazer coisas pelo desespero mesmo, né? Como, por exemplo, aplicar silicone industrial no seu corpo, aplicar silicone industrial no seu rosto, ou até chegar ao ápice de aplicar cimento no seu rosto, porque já tiveram mulheres trans que aplicaram cimento no rosto delas, principalmente em épocas um pouco mais antigas, né? A gente já viu isso acontecendo. Então, isso vem tudo todo de um processo, né, de uma cobrança de passabilidade dentro dos padrões estéticos vigentes da sociedade no momento, e somados a um medo de sofrer violências caso não esteja dentro desse padrão. Então, o problema que isso pode causar na mente de uma pessoa é muito grande. É muito grande, assim, é imensurável quais são os danos que isso pode causar. E quando a gente fala em questão de transgeneridade como um todo, né, quando a gente sai do individual ali, da saúde mental da pessoa e extrapola para a comunidade trans como um todo, a gente tem o problema claro da definição do que é uma mulher trans de verdade, do que não é uma mulher trans de verdade, do que é um homem trans de verdade, do que não é um homem trans de verdade, e da total exclusão das pessoas não binárias de dentro da transgeneridade. Porque se a pessoa não binária ela não vai se considerar nem como homem nem como uma mulher totalmente, como é que vai encaixar ela dentro de um padrão de passabilidade desse jeito, né? A não ser que seja um trans masculino, né? Que aí ele, às vezes, enfim, ele tem uma aparência totalmente dentro da passabilidade de homens trans, mesmo ele não sendo de fato um homem trans, aí ok, né? Para as pessoas que são fiscais de passabilidade. Mas se for uma pessoa não binária que não está dentro de nenhum dos padrões de extremos, essa pessoa ela vai ser excluída. Ela não vai ser vista como uma pessoa que seja uma trans de verdade dentro do nosso próprio meio. E o mesmo acontece com mulheres trans que não têm a passabilidade, mulheres trans ou travestis que não têm a passabilidade, né? Que às vezes ela não é vista como trans o suficiente, né? Acaba se criando uma hierarquização que não faz o menor sentido, uma hierarquia onde a trans que tem a passabilidade seria a trans de verdade e as outras ali, né, tem que tentar sempre chegar nesse posto da trans da passabilidade, porque senão ela não é benquista, porque senão ela tá errada, porque senão ela tem que fazer intervenções, porque senão ela tem que fazer inúmeras coisas. E falando de comunidade, isso é tão danoso, mas tão danoso, porque a gente passa a querer definir quem pode ou quem não pode se dizer trans se baseando em questões estéticas, em questões de corpo, em questões de quantas modificações essa pessoa já fez no seu corpo. Isso não faz o menor sentido, isso é violento e isso só causa uma segregação dentro do nosso meio que não deveria existir. Porque a passabilidade, por mais que ela seja algo muito almejado dentro do nosso meio, ela também não traz tanta segurança assim quanto se pensa.
Por quê? Falando especificamente de mulheres trans aqui, que é a realidade que eu tô mais, enfim, né, que eu conheço melhor de experiência própria. Eu sou uma mulher trans que tem a passabilidade cisgênero. Isso me traz as vantagens de não sofrer violência na rua. Mas isso me traz também algumas inseguranças por causa da passabilidade. Por exemplo, quando eu ia para festas, né, antes desse momento de pandemia horrível acontecendo, eu não ficava com ninguém. Os únicos momentos em que eu beijei a boca de alguém em uma festa foram momentos assim, que eu encontrei alguém que eu já conhecia previamente, ou que era pessoa assim que eu já tinha tido algum tipo de contato e a pessoa já sabia que eu era trans, que eu tinha certeza que a pessoa sabia que eu era trans. Porque de resto, eu não fico com ninguém em balada. Não importa se eu tô numa balada LGBT, não importa se eu tô numa balada hétero. Eu não fico com ninguém. Não fico. Não sei que eu já tenha saído ali com aquela pessoa de antemão, já arranjada com aquela pessoa, eu não fico. Porque eu fico com receio da pessoa não saber que eu sou trans, até porque ela me vendo, ela dificilmente vai pensar que eu posso ser uma mulher trans. Então eu fico com muito receio disso, porque eu fico com medo daquele cara ele se interessar por mim, não saber que eu sou trans, e aí eu falar pra ele, então, eu sou uma mulher trans. E ele ficar irritado com aquilo e eu sofrer algum tipo de violência por ele ter se sentido enganado. Ou ainda tem outro medo de o cara se interessou por mim, eu não falar pra ele que eu sou trans, a gente se beijar, a gente ficar, e depois ele acabar descobrindo que eu sou trans por, enfim, talvez algum amigo em comum, alguma coisa assim. Até porque, né, lembrando, gente, eu moro em Brasília, aqui em Brasília, toda vez que você conhece alguém, você vai ver que você tem pelo menos umas 5 pessoas que são conhecidos em comum com aquela pessoa. Brasília geralmente é desse jeito. Então, né, já pensou, eu fico com a pessoa, não conto que eu sou trans, aí o cara depois descobre que eu sou trans, e aí é que ele pode mesmo ter esse sentimento de enganação, que não faz o menor sentido, né, mas homem hétero cis geralmente pensa desse jeito, e eu posso aí sim ser vítima de algum tipo de violência, né, ou talvez de alguma humilhação ali naquele espaço. Então por isso que eu não fico com ninguém em festa, nunca fiquei com ninguém em festa, nem bar, nem canto nenhum. Se eu saio para algum desses lugares, eu não vou beijar ninguém. A não ser que seja alguém que eu já tenha combinado de antemão, ou que chega lá eu encontro alguém que eu já dei um match antes no Tinder, ou então alguém que, enfim, eu já tive algum tipo de contato em alguma rede social, enfim, a não ser que seja um caso desses, mas no geral eu não fico. E um outro receio também, né, que esse receio no caso eu não tenho, né, nunca tive, mas algumas pessoas trans, algumas mulheres trans que têm passabilidade têm, é o receio de um parceiro descobrir, sabe? Porque eu sempre achei importante deixar bem claro que eu sou trans. Então, em todos os meus perfis de aplicativo de pegação, de Tinder e tudo mais, eu deixo lá especificado, bem explícito que eu sou trans e sempre falo pra pessoa, caso ela não tenha lido meu perfil, eu sempre comunico a ela. Mas tem alguns casos de mulheres trans que têm a passabilidade e preferem viver como uma mulher cisgênero. E eu não julgo essas mulheres trans porque, né, é mais fácil, gente. Convenhamos, é mais fácil. Mas essas mulheres, elas acabam vivendo com medo constante de serem descobertas. Né? A gente teve, por exemplo, a Nick Tutorials, né, que ela só foi sair do armário enquanto mulher trans, ela só foi dizer para o mundo que ela é uma mulher trans depois de terem ameaçado, de alguém que descobriu que ela era uma mulher trans ter ameaçado de contar. Ela foi lá e contou antes dessa pessoa. Isso é algo que acontece constantemente com mulheres trans que têm passabilidade, não é incomum de acontecer, né, delas viverem como uma mulher cisgênero e ficarem nesse constante medo de serem descobertas. Ou às vezes até o parceiro dela sabe que ela é transgênero, né, que ela é uma mulher trans, mas a família dele não. E aí ela fica com medo de algum momento a família dele descobrir que ela é trans. Isso é algo que acontece muito com mulheres trans, principalmente as que têm passabilidade. Então assim, ter passabilidade é socialmente bom, né? Não vou fingir que não é socialmente bom sim, porque você evita várias situações de constrangimento. Mas também pode te trazer outras situações de constrangimento, até outras situações de violência. Então,
não tem como a gente fugir da transfobia, sabe? Isso não existe. Se você é uma pessoa trans, a transfobia vai estar ali. Ela vai estar pairando você de alguma forma, ela vai estar existindo. E às vezes, se você tem uma passabilidade muito alta e você vive como uma pessoa cisgênero, você só não vai descobrir de antemão quem são as pessoas transfóbicas ao seu redor. Mas em algum momento você vai descobrir, em algum momento isso vai dar problema. E mesmo se não der problema, você vai estar sempre naquela tensão de ser descoberta, né? Então, a passabilidade, por mais que ela tenha muito mais vantagens do que desvantagens, tá? Porque eu acho sim que tem muito mais vantagens do que desvantagens, ela não é perfeita igual muitas pessoas trans pensam que é. E o ideal é que a gente não fique tão focada nisso. O ideal, né, é que nós como comunidade, né, a gente foque mais em nos ajudarmos como um todo, né? Nos ajudarmos a tirarmos as dúvidas que as pessoas trans que estão se descobrindo trans agora têm. Enfim, nós realmente focarmos em crescer enquanto comunidade e não ficar nessa competição pela passabilidade e não ficarmos também escravos da passabilidade, né? Eu sei que é difícil isso acontecer, eu sei que é mais difícil ainda para as que não têm a passabilidade. Eu sei que eu tô falando aqui de um local de privilégio, eu sei disso, mas eu sei também que a busca pela passabilidade deixa muita gente doente, né? Faz as pessoas procurarem alguns tipos de terapia hormonal que são muito arriscadas, faz as pessoas fazerem coisas muito danosas com o corpo delas. Então a gente, como comunidade trans, a gente tem que tentar quebrar esse estereótipo da passabilidade, a gente tem que tentar quebrar isso, sabe? Como a gente vai conseguir fazer isso, aí eu já não tenho tanta certeza. Mas enfim, eu queria muito saber o que você tem a dizer sobre isso, então comenta aí embaixo tudo que você pensa sobre passabilidade e também não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a distribuir o transmissão pelo YouTube, né? Ajuda a compartilhar o meu trabalho por aí. E também não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.